Então, vou pedir licença para começar a ler aqui e vou interagindo também com vocês, ok? Então, mais uma vez, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a presença de cada uma e de cada uma que topou, que aceitou o convite para estar aqui hoje conosco. A gente vai começar mais um Crise no Boteco. Essa, como eu disse, já não é a primeira edição, essa, na verdade, é a quarta edição desse ciclo de debates e a segunda do modelo virtual, no modo virtual. O CRISE é um núcleo de estudos e pesquisas crítica, insurgência, subjetividade e emancipação, ligado à Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Entre as atividades do CRISE está a construção e a divulgação de conhecimento de forma a propor que o maior número de pessoas das mais diferentes áreas e de todos os níveis de conhecimento tomem contato com algumas discussões que a gente tenta promover lá, a respeito da crítica da psicologia e da psicologia crítica, subjetividade e capitalismo, psicologia e política, lutas sociais e insurgência e algumas outras que vão surgindo pelo meio do caminho. Como uma das estratégias, então, para alcançar esse objetivo, nós começamos esse ciclo de debates chamado Crise no Boteco, ano passado, e a proposta, então, era sair do ambiente acadêmico, levando discussões para alguns ambientes mais informais e que possibilitassem uma interação diferente entre palestrantes e as diferentes ouvintes. Como não podemos ir para o boteco, damos continuidade aqui. A proposta é uma fala breve de cada uma das convidadas, cada uma delas vai falar e depois a gente abre para o debate. O tema que a gente vai debater hoje é a psicologia no enfrentamento da Covid-19, relatos a partir da saúde e da assistência social. Tá bem o som? Tá me ouvindo bem? Obrigada. Antes de iniciarmos mesmo, passar a palavra para as meninas, para a melhor condução dos trabalhos, repito, por favor, mantenham os microfones desligados. Quem puder, deixe a câmera ligada. Se começar a ter falhas na conexão, daí sim a gente indica que desligue a câmera, às vezes pesa um pouco. O chat vai estar aberto o tempo inteiro para comentários, dúvidas. Após as falas das convidadas, a gente abre para o debate e quem quiser a palavra para o debate, use a palavra inscrição, que fica mais fácil para a gente organizar os trabalhos. Quem não se inscreveu por aquele formulário que foi disponibilizado antes e quiser receber certificado, não tem problema, é só escrever lá no chat também, certificado, seguido do seu nome completo, ou o nome para o certificado, e o e-mail para que a gente possa depois enviar esse certificado. Eu sou Gardênia Lemos, sou psicóloga, sou professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, participo do CRISE, esse núcleo de estudos e pesquisa, com a pesquisa Políticas Públicas, Vulnerabilidade Social e Trabalho. E hoje eu que farei a coordenação aqui da atividade. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. E antes ainda de passar a palavra, eu não podia deixar de fazer menção e prestar a nossa solidariedade e os nossos sentimentos a cada um de nós que aqui estamos e de todos que nós conhecemos ou que nós convivemos em algum momento pelas perdas sofridas relativas à Covid-19. Então, é com muita deferência e muita solidariedade prestada a cada uma das pessoas que sofre com essa pandemia, que a gente, de uma forma descontraída, traz ainda assim um tema tão triste e um tema que nos tem afetado tanto. Considerando o contexto da crise sanitária, humanitária, econômica e política que atualmente vivenciamos, nós poderíamos e podemos, inclusive, enquanto crise, em outras oportunidades, fazer uma série de recortes diferentes. Mas nós optamos hoje pelo debate a partir da atuação de duas colegas psicólogas em dois serviços que são entendidos como essenciais nessa pandemia. Já já a gente entra neles. Aqui no Brasil, a pandemia de Covid-19 deu maior visibilidade e potencializou as discussões sobre as responsabilidades do Estado e algumas políticas públicas, sobretudo as sociais,
A gente esteve e está ainda com muita visibilidade no que se refere às políticas de saúde, assistência social, educação, habitação ou moradia, trabalho e renda, provocando ainda, a Covid tem provocado ainda, tensos debates sobre as políticas econômicas, ambientais e até de relações internacionais. As políticas públicas sociais são conquistas históricas e são materializadoras de direitos. Também aparecem como cerne do enfrentamento à pandemia e na abordagem dos seus impactos objetivos e subjetivos. E são também as políticas públicas, sobretudo as sociais, são também locos de atuação de críticas, de estudos e pesquisas em psicologia. Contaremos hoje com as contribuições de Mirelle Conceição do Carmo, que é psicóloga, trabalhadora do SUAS, Sistema Único de Assistência Social aqui em Goiás, e ainda com a Juliana Falchetti Martins do Prado, que também é psicóloga, trabalhadora do SUS, Sistema Único de Saúde, em São Paulo. O desmonte desses nossos sistemas de proteção social e saúde, aliado à incompetência dos diferentes governos nas esferas municipais, estaduais e federais, nos dá uma dimensão do caos instalado e dos debates e desafios atuais. Como se sabe, a chamada quarentena demonstra mais uma vez, ou tem demonstrado mais uma vez, a centralidade do trabalho, quer seja para o funcionamento do sistema de exploração capitalista, em que a gente pode observar que com a paralisação, o estado de isolamento social e consequente paralisação dos trabalhos, os mercados também pararam e o capital, além de se desvalorizar, gritou muito e luta bravamente para não perder com isso. Por outro lado, os trabalhadores, sobretudo aqueles e aquelas que atuam nas chamadas, talvez de forma equivocada, chamadas linhas de frente do enfrentamento à Covid, nunca pararam. Trabalharam muito mais, muitas vezes, ao mesmo tempo, sob situações insalubres, de desrespeito, muitas vezes trabalhando à exaustão, então sem condições materiais e de cuidados básicos, oscilando, ora, entre o apoio, as palmas e o descrédito da população e de algumas gestões mais marcadamente. As falas das colegas hoje pretendem apontar, então, a partir dos seus locais de trabalho, do acúmulo que elas têm, tanto nas políticas de assistência social quanto de saúde, apontar a realidade, então, dos seus trabalhos nessas políticas, identificar alguns desafios para os trabalhos das psicólogas e dos psicólogos nesses setores de serviço ou de políticas públicas e identificar ainda algumas potencialidades. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é bem provável que as iniquidades no acesso à informação, prevenção, atenção e proteção social e financeira afetem de forma desproporcional as pessoas mais pobres, além de outras populações que já enfrentam a exclusão social, exacerbando, portanto, as iniquidades já existentes. A partir daí, então, quero convidar agora a colega Mirelle para começar a nossa primeira fala formal de hoje no tema proposto. Mais uma vez agradecer, Mirelle, a sua participação aqui hoje conosco. A Mirelle Conceição do Carmo, então, é psicóloga, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Goiás, fresquíssima, terminando agora o mestrado nas últimas turmas, é trabalhadora do SUAS, como eu disse, lotada hoje atualmente na Prefeitura Municipal de Goianira, aqui no interior de Goiás. Espero que todo mundo já tenha preparado seu copo, seu gelo. Se for bebida alcoólica, não esqueçam do copo de água aí do lado para reduzir danos. E sejam muito bem-vindas e bem-vindes. E bora lá, a Mirelle vai ter agora 20 minutos para falar, depois a gente passa para a Juliana. Mirelle, está com você. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Que introdução, Garda. Tá dando para me ouvir, gente? Tá ok? O bom é que todo mundo faz assim, né? As cabecinhas. Que bom estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, mas tá vendo alguns rostinhos diferentes, alguns rostinhos que a gente já se conhece. Eu acho que o mais legal
de toda essa proposta, mesmo com as dificuldades que a gente está encontrando no meio desse processo, é conseguir alcançar lugares que talvez fisicamente propondo a gente não alcançaria. Estou feliz de conhecer a Ju, a gente está conversando há alguns dias e como essa troca, esse diálogo tem sido bacana. Podem ficar à vontade, pegarem os seus copos, como a Gardênia diz, redução de danos, e aí a gente está junto aqui para conversar, para descontrair um pouco também de um tema tão pesado, tão complicado e que tem colocado a psicologia num lugar de desafio mesmo. Bom, como eu venho fazendo um recorte do meu lugar de fala, do meu lugar de trabalho, de pesquisa, ensino e toda continuidade, eu falo da política de assistência social, né? Bom, primeiro a gente precisa entender que a assistência social é uma política pública dentro de um sistema capitalista, né? A gente não pode perder isso de vista, e ainda marcada por um contexto de políticas neoliberais e marcada ainda por uma gestão e um governo pouco democráticos e que tem priorizado outras agendas que não as de políticas sociais. Bom, para falar de assistência social, a gente precisa fazer alguns recortes de marcos legais e de algumas normativas. Embora a finalidade aqui, né, não seja fazer um aprofundamento teórico sobre assistência social, está mais no viés da gente conversar e dialogar um pouquinho sobre as dificuldades que a assistência social tem encontrado ultimamente com a pandemia do novo do coronavírus Covid-19, é importante a gente falar que é uma política pública que é direito do cidadão e é dever do Estado, então a gente está se remetendo à Constituição Federal de 88, nós temos a Lei Orgânica de Assistência Social de 1993, que já preconizava a assistência social enquanto política pública, nós temos a Política Nacional de Assistência Social de 2004 e o Sistema Único de Assistência Social de 2005. Por que eu estou falando desses marcos legais e normativos? Nós estamos falando de uma política pública que ela é recente, ela é uma política nova, né, tem poucos anos, e que a sua construção ela foi vindo ao longo do tempo, ela não foi assim, pronto, a gente chegou, estamos aqui, hoje tem assistência social. Embora existem práticas ditas de assistência social ao longo do tempo, né, ao longo dos anos da história do Brasil também. Bom, a assistência social ela precisa ser entendida enquanto proteção social e garantia de direitos, né? E para isso ela se divide em níveis de complexidade. Bom, nós temos a proteção social básica, que é muito comumente conhecida pelos CRAS, né, que são os equipamentos de proteção social básica, a porta de entrada para assistência social. Nós temos a proteção social especial, e aí nós temos a média e a alta complexidade. A média complexidade é muito caracterizada, assim, mais conhecida pela população, pelos CREAS, também inclui aí o Centro POP, né, que é um centro de atendimento para a população em situação de rua, e nós temos a alta complexidade, que também, eu estou dando exemplos de equipamentos para que a gente vislumbre os lugares que eu estou falando, né? E nós temos também a alta complexidade, que aí temos também as instituições de acolhimento para crianças e adolescentes, os antigos orfanatos, né? Bom, como que a Covid-19 veio afetando todo esse cenário, como isso modificou as rotinas de trabalho dos psicólogos e das psicólogas lotados nesses equipamentos. Embora a assistência social seja muito ampla e tem esses níveis de complexidade que dificultaria falar de um lugar específico, eu vou trazer alguns desafios de modo geral que se apresentam tanto para as proteções sociais, tanto para a proteção social básica quanto para a proteção social especial, que é dificuldades comuns entre elas e algumas específicas. Bom, veio aí a Covid-19 e o que aconteceu? Na realidade de Goiás, o que a gente viu muito acontecendo, se eu baixar o microfone, dá para me ouvir? Tá de boa ou perde a qualidade? Dá para ouvir? Então tá bom.
Se não tiver, pode acenar aí com a mãozinha, faz assim que eu entendo, tá? Bom, veio a Covid-19 e o que aconteceu? Vamos fechar os equipamentos, vamos todo mundo para casa, CRAS fecha, serviço de convivência fecha também, CREAS fecha, cada um faz da sua casa. Embora o Decreto Federal 10.282, de 20 de março de 2020, que lá vem dizendo as atividades que são essenciais, coloque a assistência social como uma atividade essencial, nesse primeiro momento de pandemia, a assistência social não se sentiu como prioridade. E aí eu já trago um ponto, uma pulguinha atrás da orelha para a gente pensar e refletir. Por que a assistência social? E aí eu estou falando aqui de Goiás. A primeiro momento falou, e aí eu falo principalmente, por exemplo, dos psicólogos, que tiveram uma recomendação do Conselho Federal de Psicologia, abre aspas, uma recomendação infeliz, falando psicólogo, trabalho de casa, faça teletrabalho. E aí, o que os psicólogos dizem? Vamos para casa. O Conselho Federal de Psicologia está falando, vamos embora para casa. Não foi bem assim. Interpretaram algumas recomendações de forma não muito adequada e, principalmente, agravou a situação de desproteções sociais da população. E aí ficou um desafio para a gente muito grande. E aí, a partir desse momento, as atividades de CRAS, de CREAS e de alguns equipamentos foram retomando a partir do momento que identificaram a sua necessidade e a sua essencialidade. E aí ficaram alguns desafios que eu vou estar falando à medida que é a medida da fala. Gardênia, vai me sinalizando o tempo, porque eu esqueci de marcar a hora que eu começava. Então, o primeiro desafio que se apresentou para a gente foi como manter os atendimentos... Oi? Eu aviso quando estiver faltando 5 minutos. Tá bom, obrigada. Como manter os atendimentos que a gente já realizava das populações e das famílias que a gente já atendia. Bom, primeiro a gente está falando de uma população que é vulnerabilizada, tem pouco acesso à internet ou não tem acesso à internet de modo algum, e aí como é que eu vou fazer um atendimento online? Pelas plataformas e pelas tecnologias de informação. Já é um primeiro agravo, né? Já é uma primeira dificuldade. Outra questão, qual é o meu referencial teórico para fazer atendimento por tecnologias de informação e comunicação? De repente, eu tenho que começar a atender, mas qual é o referencial teórico que eu tenho? Como que eu vou resguardar o sigilo desse atendimento? Como eu vou garantir que as interrupções e falhas de internet não causem complicações e agravamentos de um quadro que já estava sendo atendido anteriormente? Enfim, é uma coisa para a gente se pensar. Outro desafio foram as estruturas de trabalho. A princípio, um pouco diferente do SUS, o SUS já contava com alguns equipamentos de proteção individual, porque já fazia parte da rotina de alguns equipamentos do SUS. Diferente do SUAS. O SUAS a gente não tinha equipamento nenhum. Não tinha máscara de proteção, não tinha capote, não tinha nada desse tipo. E aí, de repente, a gente precisou, falou, olha, temos que comprar EPIs. Só que não tínhamos financiamento para fazer compra de EPI. Para vocês terem uma noção, a portaria 369 e 378, que são portarias que fizeram incrementos temporários nos recursos da assistência social, chegaram quase 20 dias depois, eu acho que foi quase um mês depois, e tinha uma série de burocracias em torno disso, tipo licitação e enfim, umas outras questões. E aí, como que essas equipes vão manter os seus atendimentos, as suas visitas domiciliares, a sua rotina de atendimento com as populações em situação de rua, população em instituições de acolhimento e, enfim, sem proteção individual? A gente já começa com um desafio. Virou, e aí é importante a gente falar que acabou que cada profissional saiu cuidando por si. Quem tinha recurso comprava suas máscaras de proteção. Quem não tinha, ficava à mercê de se expor a esse tipo de vírus. Outro desafio foram os benefícios eventuais, que
são benefícios da assistência social que ganharam um peso a mais nesse momento de pandemia, já que as atividades econômicas foram restringidas, as condições de trabalho foram modificadas, e aí começou-se aquelas demandas. Não sei se vocês viram, acompanharam, se o pessoal é daqui de Goiânia ou é de Goiás, as filas enormes que se viraram nas portas dos CRAS. Aí se a gente está falando, não aglomerem, fiquem em casa, mas as pessoas estão com fome, aí elas vão para onde? Para a porta dos CRAS. E aí fazem o quê? Aglomeram nas portas dos CRAS. Então foi assim, um desafio a mais. Como fazer a distribuição de benefícios eventuais, como garantir o direito de alimentação e subsistência básica se eu não posso aglomerar, se eu tenho pouca equipe de trabalho. Sem contar que boa parte das equipes de trabalho estavam dentro dos grupos de riscos e tiveram que fazer o seu resguardo e ficar em casa. Ou seja, eu estou falando de uma equipe reduzida, uma demanda gigantesca que surgiu, né, que se formou, sem EPI, sem respaldo para fazer comunicação, né? Por exemplo, eu tenho grupos de famílias que não têm internet em casa. E aí são desafios gigantescos, né? Outro desafio, ainda no campo dos benefícios eventuais, foi a concessão de auxílio funeral. Por que a gente coloca isso como desafio? O auxílio funeral, ele exige algumas documentações, embora seja um benefício eventual, em alguns lugares a gente precisa de assinaturas, de parecer, né, e enfim. E aí, se eu tenho um familiar que já está fragilizado por conta do luto que ele não pôde vivenciar, já que o seu familiar faleceu e teve que ser enterrado sem um ritual de passagem, sem um luto. Aí eu preciso que essa pessoa vá lá na assistência social assinar um papel para mim, porque para conceder o benefício eventual eu preciso desse registro documental. Esse familiar estava em contato com o familiar que veio a falecer de Covid-19. E agora? Outro desafio que surgiu para a gente foi o auxílio emergencial. Quem teve experiência de mexer com aquele sistema do Caixa Tem e fazer a solicitação, viu quanto aquilo é burocrático. Gente, eu me lembro muito bem que tinha um idoso que, assim, eu me lembro muito bem, eu fiquei um dia inteiro para conseguir. Foi um dia inteiro de trabalho para poder conseguir minimamente cadastrar para que esse idoso tivesse acesso a um direito que é dele, né? A concessão desse auxílio emergencial foi extremamente complicada, a implementação foi pior ainda, porque nós tivemos um acúmulo muito grande de pessoas na porta da Caixa. E não é porque eu me lembro de ouvir assim de algumas pessoas, não, mas as pessoas são burras, né? Estão indo lá para a fila da Caixa, o que quer? Gente, é um sistema extremamente complexo. Para falar de uma pessoa que nunca teve acesso a algum tipo de tecnologia da informação, eu vou chamá-la de burra porque ela não deu conta de ter acesso. É um novo desafio para a assistência social que, para garantir esse direito, teve que entrar com apoio, teve que entrar com auxílio para conseguir suprir as necessidades de algumas famílias. Ou seja, a gente teve um volume maior e mais intenso de trabalho para garantir um direito que o governo federal muito bem poderia ter estratégias e ferramentas muito melhores, muito mais eficazes, né? Aí eu deixo aqui a minha indignação sobre a forma de concessão desse benefício. Outro desafio, e eu acredito que não seja só da assistência social, seja um desafio de todos nós enquanto sociedade civil, enquanto profissionais, enquanto técnicos de referência, foi a quantidade de fake news, né? A quantidade de fake news que começou a surgir, tipo, tome uísque que o uísque cura o Covid-19, ou tome cloroquina resolve os problemas da Covid-19. E aí o quanto é difícil trabalhar com populações que já têm escasso acesso de informações, ou que, quando essas informações chegam, elas chegam de algum parente, de algum familiar que tem um contato de afetividade, o quanto é difícil e o quanto nós temos responsabilidades enquanto técnicos de desconstruir essas fake news. O quanto é complicado e aí o tanto que é difícil
para nós, enquanto técnicos de referências, trazendo informações de confiança. E aí sinaliza para a gente quanto vínculo social e afetivo com a comunidade é fundamental nesse momento, porque a comunidade não vai... E aí é aquela dificuldade, né? Por exemplo, meu presidente está falando que tomar cloroquina vai dar certo, é um trabalho preventivo. E a gente, enquanto técnicos de referência, de confiança daquele sujeito, ter que desconstruir esse tipo de discurso, né? Isso foi um desafio, foi e ainda é um enorme desafio. E aí eu sempre eu falo assim, olha, você profissional, que é técnico de referência, tem por obrigação ter informações fidedignas, de sites confiáveis e informações de qualidade para poder saber orientar a sua comunidade e a população que você assiste, né? Um aumento dos índices de violência doméstica e familiar, um aumento significativo dos índices de abuso sexual infantil e de adolescentes, né, abuso sexual de crianças e adolescentes. Esses índices, tanto de violência doméstica quanto de abuso sexual, subiram, mas eles foram extremamente subnotificados. Por quê? Por exemplo, da violência contra a mulher. Já que cada um está na sua casa, fica muito mais difícil para a comunidade enxergar a violência doméstica que acontece dentro do núcleo, violência doméstica ou violência familiar, que acontece dentro daquele núcleo familiar, já que aquela família já está ficando mais tempo em casa e convivendo menos tempo nos espaços comunitários. E a violência sexual, principalmente porque com o fechamento das escolas, essas crianças mais tempo em casa, convivendo mais tempo com seus abusadores, assim como vários estudos já relataram que os abusos e violência sexual infanto-juvenil acontecem intrafamiliar, né, no seio da família. Então, como essa criança está convivendo mais tempo com esse abusador e eu não tenho a escola, que é um principal disparador da rede de proteção da criança e do adolescente, eu tenho aquela professora que está convivendo com aquela criança e consegue perceber comportamentos diferentes, eu tenho a tia da merenda que ajuda a ver aquela criança que está com um comportamento diferente. Então, a escola como fator de proteção ela sai desse contexto, já que não está tendo aulas, e torna mais difícil as notificações de violência e abuso sexual de crianças e adolescentes. Embora elas, nas realidades, na prática cotidiana dos CREAs, ela tenha aumentado muito. Isso é muito complicado de lidar em tempos de Covid-19. É um desafio, assim, gigantesco. As nossas dificuldades de intersetorialidade, né, que já eram fragilizadas, já tinham essa intersetorialidade entre políticas públicas e dentro da própria política de assistência social, já era muito fragilizada. Com a Covid-19 ficou um pouco mais, se agravou ainda mais, já que, por exemplo, a gente precisa ter contato cotidiano com a vigilância epidemiológica da saúde, ou com o próprio hospital do município. Então, essas dificuldades de intersetorialidade se agravaram muito mais nesse momento. As estruturas de acolhimento institucional, e aí aqui em específico para crianças e adolescentes, o quanto isso foi mais complexo, porque se eu tenho uma nova criança para ser institucionalizada, mas essa instituição de acolhimento mal está dando conta das crianças que já estão institucionalizadas. Eu estou falando de crianças que tinham uma grande parte da convivência lá no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da proteção social básica e na escola. Eu estou com esses dois serviços, esses dois equipamentos sem funcionar, ou seja, eu estou falando de crianças que ficam muito mais tempos ociosas, já que os serviços não tinham uma estrutura e não tinham um preparo para dar conta disso nesse momento. Aí pensa em acolher uma criança. Eu preciso que ela fique minimamente num isolamento de 14 dias, preciso do acompanhamento em saúde. 5 minutos, tá? E aí, de repente, eu não tenho estrutura para nada disso, mas eu preciso acolher. Então, é um desafio. Outro desafio aqui que é muito complexo, e aí eu vou falar dos 3 de uma vez também, é população em situação de rua, migrantes, refugiados, solicitantes de refúgios e apatriados, população indígena e idosos.
isso tem tornado tão complexas as atividades de proteção social especial, e aí que eu vou focar, já que o tempo está meio curtinho, com a população em situação de rua. Não sei se vocês acompanharam, mas em Goiânia fizeram umas grandes, nossa, até difícil achar uma palavra, mas aquele monte de barraquinhas que foram compradas e colocaram num determinado lugar, num determinado espaço, e colocaram a população em situação de rua, para que eles dormissem lá, colocaram uns trailers. Oi? Acampamento. Pode ser. Fizeram os acampamentos, colocaram lá as barracas, colocaram um trailer para que tenha banho, outro trailer para utilização de banheiro e fornecendo umas marmitex. Gente, a gente se questiona todos os dias que garantia de direitos é essa, que eu compro barraca, coloco as pessoas para dormir num canto, numa barraca, passando frio, porque tem determinados dias em Goiânia que faz frio, tá, Ju? Aqui não é sempre calor, não, aqui de vez em quando faz uns frio danado. Que qualidade de serviço é essa? Né? Embora a gente tenha alguns serviços, temos casa de passagem em Goiânia, eu estou falando específico desse momento, mas que qualidade de serviço e que tipo de proteção nós estamos dando para a população em situação de rua nesse tipo de espaço, onde a gente precisa redobrar os cuidados com higienização, e enfim. Eu vou encerrando a minha fala, a gente pode conversar um pouco mais depois. Acho que a fala foi mais para inquietar, foi para falar dessas dificuldades, mas é possível também, e aí não desanimem, não fiquem assim, nossa, tá tudo lascado, mas é possível a gente construir, assim, possibilidades nesse processo, tá? Muito obrigada. Ai, Mirelle, que bom, muito obrigada pela fala. Realmente é inquietante. A gente pode falar, nossa, horas e horas sobre a questão da proteção social. A gente pode desmembrar, como você bem colocou no começo, pelos níveis de proteção social básica e social especial, e ainda dentre esses níveis de proteção, a gente ainda pode falar horas e horas, especificamente nas omissões, naquilo que não chega ao cidadão, a cidadã, no que se refere a um direito conquistado a bravas lutas que a proteção social integral, sobretudo de populações mais vulnerabilizadas. É um bom início, foi bastante provocadora, acho que a gente vai ter bons debates logo mais. Obrigada mais uma vez, para a gente não perder muito tempo aqui no intervalo, já queria chamar a outra colega que vem falar com a gente, que é a Juliana. Juliana já está preparada ali. A Juliana Falchete Martins do Prado, também psicóloga, é mestre em psicologia clínica pela USP, trabalhadora do Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, lotada atualmente no Hospital de Campanha, lá da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Então, a Juliana agora vai falar do ponto de vista da atuação do SUS, em contraposição ao que a Mirelle já elencou, já levantou um pouquinho a partir do SUS. Mais uma vez, obrigada. Juliana, é com você, também faltando 5 minutos, eu te aviso, ok? Ótimo. Gente, boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Aqui tá tudo... Tô na sala de casa, tá tudo meio bagunçado, mas vamos ver se a gente consegue. Primeiro, um brinde à vida, um brinde a todos, um beijo especial para a Lívia, né? A gente se formou junto. Eu tô vendo algumas pessoas aqui virtualmente que deve ter uns 13 anos que eu não vejo, do meu tempo de UFMS. E um prazer conhecer a Mirelle, a HD, e é sempre tão provocador, né? E acho que quando a gente pensa que nós somos trabalhadores dentro dos serviços públicos para servir a população, esses espaços, como o de hoje, são muito importantes, porque também é uma forma da gente
levar a informação, da gente proliferar, da gente germinar, da gente espalhar sementes, porque daqui a um pouquinho vocês vão ser colegas nossos. E para a gente avançar, a gente tem os nossos limites, e a gente precisa que a turma mais nova, com mais sangue nos olhos, venham, né, e queiram trabalhar com a gente. Primeiro de tudo, né, amei o nome crise. Um brinde às crises que nos movem. Depois eu abro uma cerveja, senão eu vou falar besteira agora. SUS, né? SUS e eu. Gente, primeiro de tudo, o SUS é enorme. Né? Só para citar, a vigilância em saúde, ela engloba a vigilância epidemiológica, que são as grandes epidemias, a vigilância sanitária, né? Fiscalização da água, fiscalização de restaurantes, fiscalização de alimentos, e controle de zoonoses, por exemplo. Só a vigilância em saúde, ela é a responsável por captar dados e dados e dados para que a gente possa fazer as políticas em saúde. Então, eu vou só fazer um pequeno recorte da saúde mental para eu poder falar um pouquinho do que eu tenho visto, né, frente ao Covid e dentro de um hospital de campanha, que é novo para mim. Inclusive, a atenção terciária, que é a atenção hospitalar, é nova para mim, né? Tem 9 anos de SUS, mas a minha base é a atenção básica, né? Bom, Constituição de 1988, que a gente conquistou o direito, né? Saúde é um direito de todos e dever do Estado. A partir do momento em que é um direito, a gente não pode esquecer que o tempo todo a gente está enfrentando forças contrárias. O projeto do SUS ele já foi montado para ser desmontado. Né? Ele é mundialmente famoso, ele super deu certo, mas a gente luta todos os dias contra a terceirização, contra mandos e desmandos, má gestão, enfim. Né? E quando a gente entra no serviço público, nós precisamos defender os direitos. Vem uma pandemia, os direitos, como a Mirella até bem pontuou, eles são questionados, são cortados, e quando a gente vê, de repente a gente perdeu. Marco da Lei do SUS de 1990, eu preciso destacar 5 princípios do SUS. Primeiro, que é a universalidade. O SUS é para todas, todos, todes e etc. Né? Antes do SUS, ele era para quem? Para trabalhador CLT e para quem conseguia entrar nas caridades. O pessoal questiona muito, mas o cara está vindo na UBS de SUV super chique. O SUS é para todos. E todas as pessoas se beneficiam do SUS em algum momento. E a gente está vendo na Covid o quanto o SUS, o quanto o serviço público ele é importante. Tem um conceito que chama equidade. Não somos todos iguais. Então, nós precisamos tratar, sim, o desigual como desigual. Reconhecer as diferenças para, sim, poder respeitar. Né? Esse é um princípio norteador, porque quando se fala que é para todo mundo, parece que é igual para todo mundo. Não é para ser igual para todo mundo. O princípio de equidade é que o SUS deve se adaptar a cada realidade, a cada região, a cada necessidade do cidadão. A integralidade, né, é o terceiro, que é uma coisa que a gente tenta o tempo todo, que é para parar de tratar a pessoa como partes. Né? Um dos desafios que a Mirella colocou, que é a intersetorialidade, né? A forma como a gente é estruturado já é totalmente esquizofrênica, né? Jack Stripador, a pessoa é uma mão, a pessoa é um rim, a pessoa é um cérebro, a pessoa é comida, né? A pessoa é fome, não, a pessoa... Né? O SUS ele tem como princípio a integralidade, de tentar enxergar a pessoa como um todo. A participação da comunidade, né? Conselhos, conferências, inclusive, assim, para vocês participem, é aberto, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, tem N conselhos dependendo do local. E a descentralização, então, Brasil, estados, regiões, municípios, micro-regiões, bairros, enfim. Isso tudo é extremamente importante para definir políticas de saúde e também políticas de saúde mental.
O Brasil, ele tem uma história muito feia, né, em relação à medicalização da vida e à psiquiatrização também, né? E a gente teve a reforma sanitária, junto com a reforma sanitária, veio a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial. Né? Não é antigo, né? A lei a portaria que institui os CAPs é de 2001, que são serviços substitutivos, né? Então, nós ainda estamos engatinhando para romper com a lógica manicomial. E eu indico até na bibliografia um documentário do YouTube que chama Holocausto Brasileiro. É sobre a colônia de Barbacena, Minas Gerais, que fez um genocídio de cerca de 60 mil pessoas entre 1903 e 1980, e a maioria das pessoas que ficam nessa colônia, né, nesse manicômio enorme, não tinham nenhum tipo de diagnóstico de saúde mental, nenhum diagnóstico psiquiátrico. Juliana, oi. deixa eu te interromper só um pouquinho, já que você respirou. Para avisar que já colei aqui no chat os textos e indicações que você falou, inclusive esse documento. Legal. E tem algumas pessoas que estão falando que o seu som tá falhando, está saindo muito alto. Tá muito alto? E daí fica ruim de ouvirem. Talvez um pouquinho mais. É que eu tô no Bluetooth. Vamos dar uma testadinha. Eu falo alto mesmo, quando eu empolgo eu aumento, né? Tá ruim? Gente, como é que tá? Sinaliza aí pra mim. Tá bom? Fala, Ju. Tá bom? Pode continuar? Posso continuar? Beleza. Tá, vou me sinalizando então, tá? Obrigada. Obrigada. Imagina. Inclusive, né, depois, se alguém precisar de mais alguma indicação, é só pegar o nosso e-mail e estamos por aí. Bom, em 2001, vem a portaria que institui os CAPs. O que é isso? Serviços substitutivos. Substitui o quê? Os manicômios, as internações de longa permanência, né? O governo federal, ele institui um programa que se chama De Volta para Casa, né? E só para vocês terem uma base, a gente montou uma residência terapêutica em Mogi das Cruzes, que, se eu não me engano, pegou pessoas que estavam ainda, desde a reforma psiquiátrica, estavam internadas, e a gente, eu acho que foi em 2017 ou 2018, que a gente tirou as últimas pessoas que estavam, da nossa região, que estavam ainda nessa internação, né? E aí, uma lógica dos serviços substitutivos é o retorno para o território, né? É onde a vida acontece. É onde a gente produz saúde, também produz doença, é onde a gente come, a gente produz relação. E a ideia é estar nesses lugares, para que as pessoas com algum sofrimento mental não seja retirada de lá, né? Eu não sei se eu vou estar falando assim, redundante, mas acho que é importante falar que os CAPs, eles são Centro de Atenção Psicossocial, eles são organizadores da rede em saúde mental, e a gente chama de cuidado secundário, tá? Por quê? Porque é uma tecnologia que exige um nível de especificidade, é um serviço especializado em saúde mental, são para transtornos mentais graves. Para cima, tem os serviços terciários, que são os hospitais, e que a ideia é que sejam hospitais gerais, com leitos em psiquiatria, tá? E que seja uma contenção de crise, para que a pessoa volte e seja atendida no seu território. Serviços de urgência e emergência, a UPA, também entra como terciário, né? E o primário, que é de onde eu venho, são as UBS, Unidades Básicas de Saúde Tradicionais, as Unidades de Saúde da Família, né? E o Ministério da Saúde, ele prevê que 80% dos agravos em saúde permaneçam na atenção básica, né? Então, é daí que eu venho, né? Bom, mas antes de eu falar do Covid, eu preciso falar dos desmontes, né?
2016, PEC 241 e a Emenda Constitucional 95, Temer congelou os gastos públicos em 20 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia, o SUS já era subfinanciado. Tá? Em 2017, o investimento por dia, por pessoa, era de R$ 3,50. Isso em 2017. Tá? Bom, o governo Bolsonaro, para a saúde mental, é catastrófico. Tá? Existem uns equipamentos em saúde mental que estão obsoletos, que se chamam ambulatórios de saúde mental. Nós temos em Mogi. Eram para deixar de existir, mas o governo Bolsonaro chancelou que ele é importante, então ele permanece. Está havendo um grande incentivo a leitos psiquiátricos particulares, tá? Voltando para a lógica da internação e da medicalização e da psiquiatrização. Tem uma nota técnica que é a nota técnica 11 de 2019, que fala de uma nova saúde mental e que volta bem antes de Franco Basaglia, lá para trás dos confins ali da psiquiatrização, tá? Essa nota técnica prevê financiamento SUS para comunidades terapêuticas particulares. Comunidades terapêuticas geralmente é para questões de substâncias psicoativas, geralmente tem cunho religioso e nenhuma vertente técnica e tem muitas feridas em direitos humanos, tá? Além de ir para fora da lógica do território. A gente sabe que ele em relação às substâncias psicoativas, vai para a lógica novamente proibicionista, né? Aumentou o número de internações compulsórias e voluntárias. Aqui no estado de São Paulo, eu acho que assim, falar em higienismo, acho que em todos os lugares, né? Estejamos aí no Tocantins, ou Goiás, ou aqui em São Paulo, né? Mas a lógica higienista está bastante grande. O Dória é o governador, e aí parece que perderam a vergonha de ter o higienismo descarado, né? Então a gente vê cenas das pessoas em situação de rua, por exemplo, tomando banho com aquelas mangueironas, assim, de repente passa aquele carro com mangueira na praça, praças onde tem locais de sentar com estacas para as pessoas não sentarem, né? E tudo isso vai se agravando. Mogi também tem uma tradição higienista, né? A gente teve algumas lutas quando foi construir o CAPS AD, por exemplo, que tinham bairros que não queriam lá o CAPS, enfim. E o pior de tudo, que acho que foi no fim do ano passado, se eu não me engano, a retirada dos investimentos para NASF, Núcleo de Apoio em Saúde da Família. Tá? Enfim, tudo isso para lembrar que direitos não são conquistados para sempre e que se não houver uma manifestação popular, vai desmontar e estamos perdidos. Enfim, aí, bom, eu trabalhava no UBS, sou da atenção básica. A atenção básica prevê prevenção e promoção em saúde, né? E aí veio a Covid-19. Bom, virou tudo numa coisa só, né? Primeiro de tudo, para tudo, cancela tudo, todos os nossos atendimentos, aí a gente ficava naquele desespero, né? Aí veio o CFP, faz teleatendimento, mas a gente atende população que não tem o mínimo de condição de fazer teleatendimento. Ficamos todos meio sem saber muito o que fazer, viralizaram zilhares de lives, né, de todas as instituições possíveis e imagináveis, eu não dei conta de ver quase nenhuma. E vieram algumas outras forças. Bom, estamos num ano eleitoral, houve a completa, agora não tem mais uma completa, né? Vamos lá, uma parcial cisão entre União, estados e municípios, cada um falando uma coisa. Num primeiro momento, a classe média ficou muito feliz e vamos sair melhores, né? Vamos evoluir enquanto sociedade, os esotéricos e tal. Só que a necropolítica
né, um termo cunhado em 2013, eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, que é o Achille Mbembe. Ela tem ganhado muita força, né? A gente fala muito da necropolítica na política de segurança, só que a gente está pensando com a Covid, assim, as vidas que importam quais são, as vidas que não importam e as vidas que nem existem, para falar a verdade, né? Acho que a Covid, ela desnudou muito bem isso. Quais são as vidas que importam, né? Classe média para cima, que está com isolamento top. Não sei se vocês viram nossos violinos nas sacadas, o aplausaço, coisa linda de ver. As vidas que não importam são os trabalhadores. E eu pego um exemplo de uma família que eu atendo na atenção básica, que tem bebê, entre bebê e criança e adolescente, 5 pessoas, uma idosa, 2 adultos. 2 economicamente ativos, que é essa idosa e uma das adultas. As crianças só comiam na escola e de repente, todo mundo dentro de casa. Né? Essas são as vidas que não importam. E as vidas que nem existem, a Mirella deu uma pincelada, que é o pessoal de situação de rua e os migrantes. Né? Bom, passado esse primeiro momento, esse pânico, eu lembro muito da Maria Lívia Moreto, que ela é presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. Ela falou que os psicólogos estavam entrando muito em contato com ela, falando o que a gente faz, o que a gente oferece, né? Aí a psicologia das emergências e desastres apareceu, né? Ela falou, gente, as ferramentas nós já temos. Nós somos profissionais que lidam com sofrimento humano. Ponto. As ferramentas nós já temos. Como nós vamos atuar? É só ajuste. E aquilo me deu uma apaziguada tão boa no coração, né? Ouvir isso dela, que é verdade. Quando aparece uma pandemia assim, parece que a gente não sabe fazer nada. Peraí, a psicologia ela já avançou muito, ela tem bases. Nós somos profissionais de sofrimento, nós temos que ir lá e lidar com o sofrimento, né? Com o nosso e com os outros. Eliana, 5 minutos. Ai, já! Bom, então tá, deixa eu passar então pro hospital de campanha. E aí veio o pedido, né, da nossa gestão para que a gente fosse para o hospital de campanha, inclusive a Ana, que trabalha comigo no hospital de campanha, está com a gente, e ela pode me corrigir se eu falar bobeira. O hospital de campanha, ele foi construído para atender Mogi região, né? O Alto Tietê, eles são 11 municípios, incluindo Guarulhos. Ele tem capacidade para 200 leitos, só que a gente abriu só 50, e tem uma taxa aí de ocupação de 35 a 40 pessoas, entra e sai gente todo dia. A Covid, ela desnudou uma faceta da questão emocional. Né? Se fala muito sobre agora a saúde mental, só que ainda a gente não vê investimentos, né, bem mais concretos. E ela está localizada, o hospital de campanha, ao lado do ginásio de esportes. Então, dá dó de ver a mudança de utilização, porque aquele é um espaço de saúde e está como um espaço de doença nesse momento. Bom, o primeiro desafio é que, sim, somos profissionais de atenção básica, vamos montar os protocolos. Aí a gente usou a Débora Noal, não vou lembrar da psicóloga daí de Goiás, que também atua com urgência e emergência. Ionara Rabelo, maravilhosa. E a gente montou alguns protocolos. O primeiro de tudo é a interconsulta, que é fazer o atendimento junto com a equipe, e isso tem sido uma surpresa para a gente, porque como os profissionais de saúde, eles veem a faceta emocional da Covid, eles nos acessam bastante, principalmente o pessoal da fisioterapia e os médicos. Avaliação e ambientação. Por quê? A pessoa que vai para o hospital de campanha, isso é a gente paramentado, né? É como a gente entra no hospital, já não toma mais água, não vai ao banheiro, não rela, não senta, é uma beleza. Eu meio que me perdi, mas vamos lá.
muitas das pessoas que são internadas são idosos, né? Não sabem usar a internet ou não têm aparelhos que tenham videochamada. Então, uma das coisas que a gente mais faz é a visita virtual. A partir do momento que eles entram nesse barracão, eles não têm mais contato nenhum com a família. Então, a gente faz a ponte com a família e usa o nosso celular, e a gente dá o nosso WhatsApp para todo mundo, eles fazem a videochamada. O quanto melhora do dia para a noite, assim, o quanto melhora a partir do momento em que eles veem a família, o momento em que eles ouvem, né, o som das famílias. A gente já pensou em drive visita, que é a família ir no carro e a pessoa vai até a porta, porque a porta é fechada. Eles não veem o dia à noite. Mogi é muito gelado e é um barracão, eles passam muito frio. E tudo isso agrava as questões respiratórias, né? Tem questões assim, transtornos mentais que já existiam e são agravados pela hospitalização. O tabaco, a abstinência de tabaco e outras substâncias. Eu friso o tabaco porque, assim, quando a pessoa está muito mal de Covid, ela não consegue pensar em fumar. Começa a melhorar a capacidade pulmonar, vem a abstinência de tabaco. Vem a abstinência de tabaco, descompensa novamente a respiração e a saturação em oxigênio. Então, é uma coisa que a gente não imaginava que seria tão importante no tratamento da Covid. As ansiedades, né, elas atacam muito o sistema respiratório. Os laços familiares desfeitos ou inexistentes, a gente teve um caso de um senhor que ninguém queria buscar, e não pode, a pessoa não pode sair e ir embora da alta, ela tem a quarentena, ela tem que ficar um tempo em resguardo. E aí a gente tem assistência social que tem um abrigo específico para esse tipo de pessoa. E uma situação é que, assim, a psicologia, eu, enquanto psicóloga de posto de saúde, eu sempre atuava no sofrimento que já passou, né, num sofrimento pregresso, numa situação que não está acontecendo ali na minha frente. E o Covid é ali, é o sofrimento no aqui e agora, que é diferente. E é muito importante esse olhar para esse sofrimento no aqui e agora e humanizar. E uma das coisas difíceis está sendo a comunicação de notícias difíceis, porque o casal de idosos se interna no hospital e aí um vai para a UTI, o outro vai para o hospital de campanha. Enquanto o outro está se recuperando no hospital de campanha, o outro companheiro falece na UTI. Como contar, quem contar. Tiveram 3 casos em que a gente precisou fazer isso, e o quanto a verdade é libertadora e o quanto é importante acompanhar, né? E aí eu falo dos desafios éticos. Só para terminar, eu prometo. No atropelo de fazer coisas, a gente está vendo coisas muito delicadas pelo Brasil. Grupos de Facebook fazendo intervenção, tá, de psicólogos com pessoas e tentando fazer propaganda e angariar clientes. O teleatendimento tem que ter muito cuidado. Só está aberto agora o teleatendimento via WhatsApp, via Skype, pelo CFP, em momento de pandemia. Isso não é ad eterno, tá? E há pedidos que não são da psicologia, como, por exemplo, fazer passagem de boletim médico. Tem médicos que querem, né, tem serviços pelo Brasil que estão falando para o psicólogo, assistente social, a outros profissionais fazerem boletim médico. O nome já é boletim médico, né? Então, os cuidados éticos são muito importantes. E amanhã vai ser lançado um site do CFP, Saúde Mental e Covid-19, amanhã às 5 da tarde. Então, antes de fazer qualquer coisa, olha lá. Enfim, tem muito mais coisa, mas estamos aqui. Consegui?